Já foi. Boa tarde, a paz a todos. Mais uma vez nós nos encontramos aqui no monte, no altar natural do Senhor, com essa equipe de fé. Aqui e nós vamos levantar um clamor pela a sua vida. Vamos orar, pedir a Deus, porque assim como nós dissemos no último vídeo passado, nós estamos aqui vivendo o propósito de Elias. Aonde Elias ele teve no monte ali e clamou a Deus para que chova, para que viesse chover, porque aquele povo daquela terra estava sofrendo, estava padecendo. E o profeta ele diz para Acabe, ele falou: ó rei, come, descansa, fique em paz, porque agora eu já se ouço ruído de grande chuva, e eu subirei ao monte. E ele subiu no monte, e ali ele fez 7 orações. E naquelas 7 orações ele teve a resposta de Deus. Nós já fizemos aqui a nossa primeira oração no sábado passado. Estamos aqui, vamos fazer a segunda agora. E vamos estar subindo mais 5 montes, 7 montes consecutivos. E eu creio que assim como Deus derramou chuva de bênção na vida daquele povo, Deus vai derramar na sua vida. Mas também aqui junto com a equipe de pé, nós queremos pedir para você que vai assistir esse vídeo, que você venha se inscrever no nosso canal. Levar a palavra do Senhor para os cativos. Levar a palavra de Deus ao mundo. Então eu conto com você, você que vai assistir esse vídeo. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal para você estar recebendo as notificações. E assim quando nós entrarmos com um novo vídeo. E eu creio que Deus ele vai nos abençoar e abençoar a sua vida. Porque nós estamos aqui com a palavra do Senhor aberta. Aonde? Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, Deus ele fala poderosamente ali com Salomão. E eu creio que hoje ele vai falar com você. Porque ele diz assim, a glória de Deus encheu o templo. A glória de Deus, quando nós buscamos a presença dele, quando nós colocamos diante dele, a glória dele desce sobre a nossa vida. E Deus ele quer tocar na sua vida hoje, basta você crer, você acreditar. Porque ele diz assim, tendo Salomão, no capítulo 1, tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa. Olha que palavra maravilhosa que Deus está falando aqui. Porque nós vamos orar daqui a pouco. E eu creio que como Deus ouviu a oração de Salomão, porque a palavra diz que tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu. Por quê? Porque o Salomão ele se encontrava de joelho, ele se encontrava orando. E Deus olhou do céu e viu a oração dele. E quando ele termina de orar, fogo desce sobre aquele lugar. E não foi diferente na vida de Elias. E não vai ser aqui hoje. Porque eu creio que fogo do céu ele vai descer neste lugar. E ele vai descer aí na sua vida. Vai descer na sua casa que está precisando receber um milagre. E Deus vai consumir toda esta maldição da sua vida. Basta você crer, você acreditar. Porque ele diz assim, e ele encheu toda a casa, então a sua casa vai ser cheia da glória. Aí para você ver, aí nós vamos lá no versículo 11 de 2 Crônica 7, no título diz assim, a aliança do Senhor com Salomão. Se Deus ele fez aliança com Salomão, Deus ele também tem uma aliança comigo e com você. Por quê? Porque Deus ele deu o filho dele unigênito. Para ele diz que para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele não quebrou a aliança dele, porque a aliança dele é permanente, é para sempre. Aí você vai ver, ele diz assim, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente efetuou. Então Salomão ele era uma pessoa muito próspera, ele era uma pessoa muito ricamente abençoada. Por quê? Porque ele fazia tudo o que ele fazia na casa do Senhor, na obra do Senhor, ele faria com amor, ele fazia com amor. Ele se dedicava e Deus abençoava a casa dele e tudo que ele colocava a mão, tudo que ele pensava em fazer, Deus prosperava ele. E tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Então, se você se colocar na presença do Senhor, você buscar ele,
Deus ele também vai te prosperar, ele vai te enriquecer. E tudo o que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Aí ele diz mais assim, ó, de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Olha para você ver. Lá no passado você vai ver na Bíblia que os profetas eles subiam ao monte para sacrificar, para oferecer holocausto, oferecer sacrifício a Deus, para que Deus pudesse atender a oração dele. E nós estamos nesse propósito aqui, nós vimos daqui a nossa vida como sacrifício. Nós estamos aqui todas as tardes. E assim, eu creio que assim como Deus apareceu para Salomão, Deus aparece para nós hoje. Deus aparece para você aí na sua casa. E Ele vai lhe visitar hoje, no nome de Jesus. E aí você vai ver também que lá no versículo 13, ele diz assim, ó, se eu cerrar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Porque tudo, igreja, tudo o que acontece é permissão do Senhor. Nada acontece aqui na terra sem a permissão dele. Porque ele disse, se eu cerrar o céu e mandar, ninguém pode impedir. Nada vai impedir do agir de Deus. Porque ele diz que se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, se ele disser que não vai chover, não vai chover. E você pode ver lá em 2 Reis, que o profeta Elias, ele determina que não ia chover naquela terra. Não ia haver chuva. E ali ficou 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de chuva. E a Bíblia fala que nem o orvalho da noite caía sobre a terra, por causa da palavra do homem de Deus. Então, nós estamos aqui para pedir a Deus, e assim como Elias, ele pediu chuva, e Deus enviou chuva, ali naquela cidade, atendeu o pedido dele, Deus também vai atender a sua oração. E eu quero pedir para você, deixa o seu pedido conosco aí nos comentários, para nós poder estar orando pelo seu pedido, porque eu creio que Deus vai responder. Porque olha o que diz no versículo 14, a mulher de Deus aqui, ela vai ler para você ver o que a palavra fala a efeito da obediência, de você se voltar para Deus. Amém, mulher de Deus? Leia aí, por favor. A palavra de Deus, ela vai dizer para mim e para você que Deus ele se encontra com os ouvidos atentos a ouvir a nossa oração. Olha qual é o exemplo que Salomão ele deixa para mim e para você hoje, através da palavra dele. Ele vai dizer assim no versículo 14, ele diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, qual foi o exemplo que Salomão ele deixou para mim e para você? Ele disse, nós nos humilharmos, nós temos que o quê? Que descer. Nós temos que estar o quê? Nos pés do Senhor. Ele disse, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, o Senhor ouvirá do céu e ele sarará a nossa terra. Hoje, qual é a sua terra que você se encontra com ela ferida? É o seu casamento? É a sua vida financeira? É a sua vida sentimental? É a sua vida conjugal? Aí é você, meu irmão, que vai dizer, e é você que vai se humilhar, porque Deus ele está com os ouvidos atentos a ouvir o seu clamor, a sua oração. É o que ele vai dizer aqui para nós. Se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos a quem? O socorro de Deus, ele sara a nossa terra. Amém? Amém. Amém. Tá Glória a vendo, povo? Deus.